Continuamos com o Giro Business, onde o foco e o tema da semana são as empresas familiares e os desafios da sucessão. E na minha companhia, Nelson Cury, que é sócio e fundador do Fórum Brasileiro de Famílias Empresárias. Nelson, de fato, quando se analisa as empresas familiares, se percebe a relevância que elas têm na composição da economia nacional. Das 19 milhões de empresas constituídas no Brasil, 80% são familiares, responsáveis por 75% da força de trabalho e 60% do PIB. Nelson, se você me permite, eu vou chamar uma reportagem que fala mais a respeito para que a gente possa debater este tema. Vamos assistir. No Brasil, existem aproximadamente 19 milhões de empresas ativas. A grande maioria, ou 80% do total, é formada pelas empresas familiares, segundo a pesquisa de empresas familiares no Brasil, elaborada pela PricewaterhouseCoopers. Juntas, essas empresas representam 65% do PIB e respondem por 75% da força de trabalho empregada no país. Em receita, 15 empresas familiares brasileiras estão entre as 500 maiores do mundo e, em valor de mercado, 5 delas compõem esse ranking. Também no Brasil, mais de 100 empresas familiares são centenárias. A maioria é de médio porte e de capital fechado. Realmente uma reportagem interessante, Nelson, e que ilustra a representatividade das empresas familiares na economia brasileira. E nesse contexto eu te pergunto, pensando em perpetuidade, como encontra-se a consciência dos fundadores ou sucessores com relação ao processo de sucessão? Sérgio, não sei se você sabia, mas pela Fortune 500, as 500 maiores empresas, as empresas de controle familiar possuem performance melhor que as de não controle familiar. Recentemente eu li uma pesquisa da PwC, que fez uma entrevista agora com mais de 100 empresas nos Estados Unidos, e que aparentou que 46%, quase 50% das empresas lá não tem nenhum plano de negócio de sucessão parrudo ou estruturado para se passar para a próxima geração. E também de 43% ou 46% se dizem não preparadas com o tema sucessão familiar. Então, apesar de ser um tema hiper relevante, ainda ele é muito pouco estruturado e trabalhado essa questão da passagem do bastão. Por isso que nós temos aqui no Brasil esse número tão baixo de perenidade, de longevidade, diferente de empresas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Realmente é um ponto muito sério esse, que cabe à atenção das empresas familiares para que, de fato, elas alcancem a perpetuidade. Isso é percebido ainda mais nos dias de hoje, onde a gestão empresarial no Brasil vem mudando, onde existe a pulverização do controle das empresas, que não se concentram mais na mão dos acionistas. Por consequência, a entrada de investidores institucionais que buscam uma transparência e também uma assertividade nos resultados. E, por fim, a competitividade dos demais setores da economia, que vem exigindo com que se aplique profissionalismo na gestão das companhias e nos seus resultados. Nesse contexto, de fato, existe uma necessidade, melhor dizendo, uma carência, Nelson. As empresas familiares precisam se atentar a estes pontos? É bem levantado, se fala muito em governança corporativa, abertura de capital, profissionalização da gestão, mas eu dou um passo atrás. Antes de você profissionalizar a empresa, você tem que profissionalizar a família. Então, nós temos que trabalhar antes com a governança familiar. Eu afirmo que uma família alinhada e bem estruturada, ela supera qualquer crise. E o oposto não é verdadeiro. Então, se você faz um trabalho de alinhamento, de conscientização, de comunicação, de transparência, de regras, de conduta, trabalhar um conselho de família bem estruturado, a chance da empresa familiar ter sucesso, ter longevidade é muito maior. Estruturada a família, aí sim é o ponto de passarmos a profissionalizar a gestão e trabalhar em cima da governança corporativa, trazendo sócios, trazendo capital externo, trazendo novos acionistas e até um profissional para ser gabaritado para tocar o negócio da família. Fica a torcida do Giro Business para que as famílias, hoje famílias empresárias que assistem ao programa, se conscientizem, se ainda não praticam, a governança corporativa,
na busca da perpetuidade do negócio. Na minha companhia, Nelson Cury. Nelson, que é sócio e fundador do Fórum Brasileiro de Famílias Empresárias.